Todo o trabalho de dedicação à proteção e conservação da natureza, feito por inúmeros biólogos e conservacionistas, ele só irá sobreviver se nós conseguirmos estabelecer um grande pacto com a sociedade, onde os negócios, a estima e a economia possam estabelecer uma convivência harmônica, assegurando que a natureza de fato seja protegida e as pessoas sejam felizes. Eu sou o Ângelo Rabelo, venho da Polícia Militar, oficial coronel, tenho uma história ligada fortemente ao Pantanal. Hoje eu trabalho no Instituto Homem Pantaneiro como diretor de relações. Aí a Serra do Amolar está localizada a 200 km de Corumbá, ainda dentro do município, na divisa com a Bolívia, um paraíso que tem uma história associada ao homem pantaneiro e que ela é fantástica porque ele se estabeleceu nessa região sem necessariamente destruir a natureza. Foi quando percebemos que o ecoturismo pode se apresentar de fato como uma grande oportunidade não só para proteger as áreas, para assegurar a proteção das espécies, mas também para gerar emprego e renda para uma comunidade que vive no entorno e que passa por muita dificuldade. E que tem uma relação de dependência quase que exclusivamente só com a pesca desportiva. Recentemente nós recebemos uma visita do diretor executivo da Natural Selection, Dave, que veio conhecer o Pantanal e entender o que nós temos aqui de potencial. Ele é responsável por mais de 20 lodges na África do Sul, Namíbia e Botsuana, e ficou muito surpreso com o nosso potencial e nos convidou para visitar, porque ele acredita que a partir dessa visita nós poderíamos ter uma perfeita compreensão não só de como fazer, mas também do nosso potencial. E é nesse sentido que a gente começa agora uma viagem que vai nos levar ao lugar dos grandes mamíferos e que se transformou, sem dúvida nenhuma, na base da economia de alguns países que viviam sem nenhuma perspectiva ou viviam da caça, destruindo a natureza, e perceberam que proteger a natureza pode se tornar um grande negócio. Estamos saindo aqui de Corumbá, vamos até Campo Grande, São Paulo, e lá nós decolamos para Joanesburgo, onde a partir daí começamos a voar em pequenos aviões dentro das áreas que foram escolhidas para conhecer toda a operação da Natural Selection e experimentar não só toda a infraestrutura que foi montada, mas também a experiência das pessoas que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas para que se tornassem de fato um grande destino mundial hoje do ecoturismo. Meu nome é Samara, eu sou bióloga, eu trabalho na área de ciência da conservação e no último ano eu tenho tentado vincular a conservação ao ecoturismo. O motivo pelo qual eu fiz isso é porque por 2 anos eu trabalhei na Botsuana e daí eu comecei a aliar os meus contatos numa rede para começar a conversar tanto de projetos de conservação como de possivelmente um desenvolvimento com o ecoturismo. Maun é a 3ª maior cidade da Botsuana e ela é o portão de saída para o turismo de luxo do Delta. E a partir de Maun, então, nós fomos visitar 3 lugares distintos, que são parceiros ou parte da Natural Selection, para entender qual o espectro que o ecoturismo de luxo pode contemplar. E a gente espera que a partir disso a gente possa bolar um plano para trazer uma coisa parecida para aumentar o ecoturismo do Pantanal com foco em desenvolvimento sustentável e conservação da fauna. Bom, o delta do rio Okavango é onde o rio se espalha numa grande planície que se alaga. Esse rio ele vem de Angola. As chuvas que vêm da Angola, na verdade, elas enchem o rio Kabango,
lá numa área elevada do centro da Angola, e esse rio segue passando pela Namíbia e depois chega na Botsuana. Como o nível de chuva é muito intenso na Angola, a água acumula e passa por todos os países chegando até aqui. E quando eles chegam aqui, a gente tem uma planície de savana semiárida que é completamente alagada e dá uma outra característica para o local. Em vez de ter uma cara de deserto, como o resto do país tem, como Kalahari, a área central, fica uma área com uma abundância de nutrientes muito mais alta, que permite uma densidade de animais muito maior do que outros biomas, que são como seria esse bioma sem ser alagado. Aqui, comparando com outros biomas de semideserto, tem uma biomassa animal 5 vezes maior do que outras áreas, por conta dessa água que vem lá da Angola pelo rio e chega aqui como o nome de Okavango. E daí quando ele espalha, a gente fala que é a região do Delta, que é essa planície alagada, que contempla mais de 70 lodges e diversas comunidades tradicionais. Meu nome é Rafael Hogestein, sou veterinário com mestrado em fauna, em manejo e conservação de fauna silvestre da Universidade de Florida em Gainesville. Trabalhei aproximadamente uns 20 anos de vida profissional trabalhando com criação de gado e búfalos em sabana alagada, nos llanos da Venezuela, depois no Pantanal do Brasil, e hoje em dia tenho uns 10 anos trabalhando com a organização Pantera, que trabalha com a conservação e pesquisa de felinos no mundo inteiro. Tem similaridades e tem muita diferença também. No Pantanal, na beira do rio, tem muita mata ciliar, que aqui não vi. Aqui tem muito piri e muita planta aquática nas beiras dos rios, mas não tem essas grandes áreas de mata ciliar como tem no Pantanal. Naturalmente, o Pantanal é uma encruzilhada da vegetação e da fauna que vem da Amazônia, do bosque chiquitano da Bolívia e do Cerrado. Elas unem no Pantanal. E tem muita abundância, mas pouco endemismo. E aqui é uma área similar, tem muita abundância, mas também pouco endemismo. As áreas que vi do Okavango, o solo é muito mais areia, correto? E o ritmo da enchente é similar, são 6 meses de enchente e 6 meses de seca. A Botsuana é um país que ficou independente relativamente recentemente, faz 52 anos agora. A primeira economia deles, a principal, é o diamante, a segunda é o turismo e a terceira é a pecuária. A pecuária era a segunda até 10 anos atrás, mais ou menos, e depois o ecoturismo ele se popularizou na Botsuana de tal maneira que avançou em importância em relação à pecuária e agora é a segunda atividade econômica mais importante no país. Eles trabalham com um ecoturismo de alto nível, de luxo, exclusivo, e tentam reverter a maior parte do que é recebido por conta desses turistas e dessa indústria para a própria conservação e desenvolvimento do país. Angela, I'm Titi. Nice to meet you. It's his wife, I think. Oh, okay. Medium. 10-3, okay. Hello everyone, my name is Tutali Fembanyuka. I was born and raised in the Okavango Delta, the northwestern part of Botswana. And I've been working in the tourism and hospitality industry for over 28 years. And in this Menakwena camp, this is my 4th year here. And I work here as a camp manager. I run the camp with the other colleagues of mine. And working in this industry as well, you have to have the love for nature and wildlife and conservation. Otherwise, it's very difficult. Tourism in general in Botswana has grown very much compared to when I started working in the lodges or even before, because we're getting lots of tourists coming in, and also the local people of Botswana, they're getting to understand and learn more about tourism and conservation as well. My name is Ru. I'm from Makgadikgadi Salt Pen, and I've been working with Tanchata for 6 years. You know, the time when I was growing, obviously it was,
something that I never thought of it. As animals, as part of me, but as I proceed to senior school to tertiary, I realized that wild animals are part of the environment that I'm existing in, and things like tourism now is a big thing. Just made change, and also for me just made me to look conservation in another perspective, because obviously I didn't think about conserving was maybe to say looking after your own yard, but not in a bigger perspective. At this moment, when because obviously now I'm a guide, I'm aware of how important conservation is. It's part of me now. Even today when I go back home to the village where I grew up, when I see somebody, acting in another way, where you say, okay, animals are bad and this, I just, engage them and say, you know what, actually, to conserve what we have here is what makes our country to grow. Either way, it could be indirectly or directly. We can't see it, but it's working, because obviously if we need to conserve, conservation is a bigger way. Here at Menakwena Camp, we offer tented accommodation, of which we have 10 tents, and then we have family units as well. We have single beds and twin beds and double beds. Our electricity is all solar powered, which we have lights all in our rooms, and then charging points to charge your batteries, but it's all solar powered. Here we do game drives, and we also do a Bushman cultural activity where you walk out with a family of Bushmen and they teach you their culture and the history and about their lifestyle. And then with our meals, as you can see, our chef there, she's quite busy preparing lunch now. We do most of our cooking on the open fire. Yes, like the bread you had last night. It was all cooked or baked on fire. Yes. So that's what our uniqueness, or what makes us differ from the other camps. Bem, nós estamos aqui navegando numa chalana, que nós temos no Pantanal também, aqui chamam de mocoro. Um aspecto que nos chamou muita atenção aqui foi a sensação de segurança, né? Nós tínhamos toda uma abordagem inicial dos cuidados e recomendações, nos quartos equipamentos para que, inclusive sistema de alarme no caso da presença de algum animal silvestre, e também durante as saídas para o campo, os guias motoristas se mostravam totalmente conscientes daquilo que eles entendiam como mais seguro para o turista, no nosso caso, para a nossa visita. Então, isso é fundamental, porque não só os equipamentos são muito bem conservados, os equipamentos são novos, mas também as pessoas passam justamente essa sensação de segurança, que faz uma diferença muito grande quando você visita um lugar de vida silvestre, onde as pessoas não estão acostumadas. As a guide, the first priority will be safety. Yes, because everything you do, you have to make sure all the time your guests are safe. And then
other one would be communication skills. You should always talk to your guests all the time. Even when you are on an activity, just all the time tell your guests update them what's happening and what's going to happen and why is it happening, so they understand as well what's happening around. All our staff, they're trained, like all our guides are all trained, and even our waiters here, the chefs, they're all trained, and they always smile when they talk to the guests or when they meet the guests, and they make sure that all the time they try and help the guests when they need help. O sea, você está comendo, o cara está pendiente de tua bebida, tua comida, quer outra coisa, fica em cima, os apartamentos, um nível de limpeza e que te falo, os panos, lençóis, tudo limpo, tudo bem organizado, bonito, água quente não falha, a eletricidade não falha, turismo é cúmulo de detalhes. E aqui o pessoal está treinado a um nível, uma atenção com o turista, corpo de rei, entendeu? Esto aqui é 5 estrelas. Y ahí nos precisamos de treinar o nosso pessoal, llegar nesse patamar de um atendimento que o turista vai estar contente, a parte do atendimento da cozinha, a parte da gastronomia, limpeza, higiene e conservação de alimentos, toda essa parte aí. So when I started, I didn't have any knowledge about the birds in general. Because wildlife, I grew up in a wildlife area. But when I started working in tourism in the camps, that's when I started learning about the birds, the English names, until I managed to get my guide's license. The process for you to get a guiding license is you have to sit for an exam, and then you also have to do a practical exam. And you have been tested by the Department of Wildlife, which deals with tourism and national parks. But if you go to a school, then it's much easier than teaching yourself. And also it will depend how you understand or how you are connected to nature as well. It's going to be an interesting one, to tell you the truth. I have studied accounting and business studies. But along the line, I saw that, you know what, let me go back to the roots. Nature has been part of me. Looking at where I grew up in the village, riding donkeys, horses, cattle farming was part of me. Seeing animals, wild animals with our domesticated animal, how they interact, it was part of me. And you know what, I see what I'm doing today. It's something that has become my passion. Nos chamou muita atenção, não só pela elegância, mas pelo sorriso, pela alegria, pela energia que essas pessoas passavam. E isso pode nos dar uma resposta muito importante para uma série de jovens que estão sendo formados nas escolas pantaneiras e que muitas vezes, iludido pela mídia, acham que o seu destino é uma capital qualquer. E na verdade a gente percebe aqui que os jovens perceberam que ir para a capital, para Johannesburgo ou para uma grande cidade, poderia não satisfazer as suas necessidades, fazendo com que estivessem longe da família e muitas vezes tendo que desenvolver uma atividade totalmente incompatível com o seu saber. Started getting myself involved in some of the projects that Menno Kwena is already doing, like the coaching for conservation with the children, taking them out on game drives, and just, experiencing things from their eye level kind of thing. Because you get a lot of the kids in the village that Muramauto, which is 10 km from here, and most of the people are from here as well. You get instances where children grew up in a place that's next to wildlife, right, or next to a national park, and they know nothing about animals. They know nothing about how to react when you see one, what to do, things like that. So it was just like, from my viewpoint, I am more passionate about sort of just trying to
give the children a bit more of an awareness and just an insight, because we get a lot of people that have, that go into schools and do guiding and want to be a ranger, want to be a wildlife, whatever, and half of them have never really been in the wild, or are not in touch with nature or whatever. So that's the one sort of barrier we're trying to break or get down. Then if anything from there, once the kids are a bit more comfortable around their surroundings, they can open up a bit more. Just little things like that you pick up. It just shows that they have an interest. They have that excitement in them. So yeah, definitely, Menno has inspired me to want to do a lot more. En esas áreas aquí tem uma imensa abundância de elefantes, búfalo, impala, kudu, as espécies presas que vimos tem muito. E só em 2 dias vimos muito predador também, muito carnívoro. Já nos vimos chita, vimos hiena, o cachorro selvagem, geneta, o pessoal de outro grupo viu leopardo também. E realmente incrível a abundância de fauna que tem. Nesse sentido, nós no Pantanal, nós temos um potencial imenso. Por quê? Porque a fauna do Pantanal, igual que aqui no Okavango, é uma fauna muito acessível e muito visível. No Pantanal Norte é o turismo de barco, que é bem fácil, bem seguro, e no Pantanal Sul é turismo de carro, ainda explorado só por algumas fazendas bem organizadas. E claro, o pessoal depois que vem aqui na África 3, 4 vezes, já vê a mesma coisa, elefante, zebra, leão, papapá, e aí ele busca outros destinos com uma fauna diferente. Nesse sentido, o Pantanal tem uma fauna única. Nós podemos oferecer a capivara, o roedor mais grande do mundo, a onça pintada, bicho bem raro, esquisito, como o tamanduá-bandeira, por exemplo. Mas acho que o interessante da fauna do Brasil é que ela é carismática da sua própria maneira. Uma pessoa que nunca foi viajar para fora, pensa primeiro em África, pelo que a gente ouviu a vida inteira, falar de elefante, leão. Mas quando eu levei as pessoas que já conhecem a África para o Pantanal, eles ficaram completamente alucinados, vendo um tamanduá, uma onça, uma anta. Um deles, inclusive, me falou que o animal favorito dele foi a anta, porque ele viu algumas e nunca nem imaginou que ia ver esse bicho. Então, tem uma quantidade de animais com uma abundância muito interessante. E uma coisa que sim te vou falar, que a avifauna do Pantanal é muito mais variada e muito mais abundante e muito mais visível que a avifauna daqui do Okavango. Porque você vê a quantidade de aves, a convivência que você tem com aves. Você acorda de manhã, é arara azul, é tucano, é aranquá, periquito, é um monte de pássaros. Aqui também tem, mas a abundância da avifauna no Pantanal eu acho que é muito mais visível. A questão é só vender essa experiência como tão legal quanto ver um elefante, que é só o resto do mundo descobrir isso. Devagarzinho as pessoas estão percebendo, mas agora é hora de começar a expandir essa história para que mais pessoas venham experimentar o Pantanal. Ahora é interessante, o Pantanal foi nomeado como se fosse o Okavango da América Latina. A similaridade, muitos autores falam dessa parte aí. Só que no Pantanal não tem áreas protegidas tão grandes como tem no Okavango. Nós estamos falando dessa reserva aqui, tem 400.000 hectáreas. Os parques do Pantanal mais grandes, o Parque Estadual Encontro das Águas e o Parque Federal, que é o Parque do Pantanal Mato Grossense, tem aproximadamente 100.000 e pouco. Então, na verdade, as áreas protegidas aqui são muito mais grandes e essa área aqui está combinada ou tem continuidade com a Moremi Game Reserve, que é uma área mais grande ainda. Então, nesse sentido, claro, Botsuana é um país que tem muito pouca população humana e eles designaram essas grandes áreas como áreas só para a fauna que estão aproveitando muito bem do ponto de vista do turismo, porque tem várias pousadas bem requintadas, muito bem arrumadas. Claro, para um público também que tem um poder aquisitivo muito alto. Nós estamos falando aí de hospedagens com valor entre 800, 900 dólares a 2.000, 2.500 dólares, são valores expressivos, onde as pessoas têm a possibilidade de se hospedar com um grau de conforto, uma boa alimentação
e conhecer a natureza e viver uma experiência fantástica. E nesses dias que passamos aqui, conhecemos os acampamentos, como eles chamam, né, os lodges de selva, com um requinte, um charme fascinante, com detalhes, né, com delicadeza, uma comida saborosa, um cardápio diversificado e leve, né, que é importante, e tivemos a possibilidade também de conhecer diferentes níveis de hospedagem, mas todos os lodges nessa mesma linguagem das tendas. Eles fazem sentir ao turista em um ambiente selvagem, correto? Essa estrutura aqui é uma palafita, é um deck de madeira, com materiais locais, tá? Tem taquara, tem palha no teto, ou seja, é uma coisa feita com muito bom gosto. Isso não tem no Pantanal. No Pantanal são construções definitivas, cimento, concreto, bloco e tijolo, entendeu? Nesse sentido, eu acho que nós poderíamos desenvolver no Pantanal uma situação similar e muito menos investimento. Fazer construções tipo palafita, com tenda de campanha ou barraco de luxo, com uma boa instalação de banheiro e tudo mais. Agora, eu acho muito interessante que no Pantanal tem a parte de pecuária, que não está em briga com a parte do turismo. As duas podem ser bem desenvolvidas. Claro, tem problema também de predação da onça sobre o gado, mas já nós temos também uma série de medidas que nós podemos controlar essa predação e levar ela ao nível mínimo. E se tem turismo, o turismo compensa a perda por onça em uma grande magnitude. Estudios que nós fizemos com o biólogo da Pantera, Fernando Tortato, deu umas cifras de a receita por hectare da pecuária está em um patamar de uns $80 por hectare. Com turismo, na mesma região, dá $200 por hectare. Com a vantagem que você pode ter atividades duplas, pode ter a pecuária e o turismo trabalhando junto. Então, desse ponto de vista, o turismo é uma atividade que dá muito mais receita, é muito mais, o giro de capital é muito mais forte que com a pecuária, é muito mais rentável. E desse ponto de vista é muito mais interessante também. Originalmente, o gado e o ecoturismo eram tratados de maneira separada aqui. As áreas de manejo de vida silvestre não tinham permissão para criar nenhum tipo de gado. As comunidades tradicionais podiam viver em certas áreas, com essas concessões que eles recebem, mas eles não podiam ter gado. Nenhum tipo, na verdade, de animal doméstico. Isso no caso do Delta do Okavango, mas conforme o turismo foi expandindo para o resto da Botsuana, essa diferença, essa separação teve que começar a ser repensada, porque tem áreas onde a pecuária é muito importante, que agora também são áreas para o turismo, porque tem presença de carnívoros, tem elefantes. Então o que eles estão tentando fazer agora é associar as duas indústrias de uma maneira que eles auxiliem os pecuaristas, que geralmente são criações familiares, de pouco gado, eles têm 10, 15, 30 cabeças de gado aqui, é muito para uma família. Eles estão tentando se associar a esses pecuaristas que não necessariamente estão na zona de alto ecoturismo, mas que são afetados pelos animais silvestres que vão para a região onde eles moram, de uma maneira que eles consigam dar um suporte financeiro para as pessoas se elas perderem parte do gado ou parte das plantações por conta de leões e elefantes, respectivamente, né? I'm a farmer also. I treat both 50-50. Cattle also bring income to me, also work in this tourism industry. So I believe, it is something that we, as young generation today, that we really understand how tourism works. So we should instill that information to our parents, to our families and friends, so that that they understand how tourism is so important. Because I think there is a little bit of information that is lending to those people that obviously you can imagine, okay, I have cattle and then I don't understand how to
treat an animal, a lion there, a leopard there. So when I see a leopard, I see an enemy. But if I have an information about how these animals you have to do, how to treat that animal, how to protect my cattle, I think that's what we have to instill today. It's my take, and I feel there is a less information that is traveling across. As comunidades locais elas têm direitos de concessão de terra que duram por 100 anos. São etnias que vivem aqui há milhares de anos, mas para elas manterem o direito à terra, elas têm que cumprir uma série de obrigações que são contratuais entre o governo e as comunidades, e uma delas é entender a dinâmica das populações de animais silvestres que vivem na área. O modelo de negócio aqui em Botsuana, ele acontece de uma maneira onde o governo, mais de 50% do território é formado por áreas protegidas, e dentro dessas áreas protegidas são feitas concessões para empresários montarem seu loja. São concessões de 50, em alguns casos até 100 anos, para que ele possa implementar, ou seja, a iniciativa privada trazendo a sua competência, seu modelo de negócio para dentro de uma área protegida. Não temos, inclusive, historicamente, implementado modelo de negócio que envolvam áreas protegidas. E aqui em Botsuana ele acontece exclusivamente em áreas protegidas. Ou seja, as áreas protegidas passam a ter uma função social e contemplam a comunidade, contemplam os empresários, para que aquilo que se propôs uma área protegida, a proteção de espécies, proteção de paisagens, possa se consolidar como um destino turístico reconhecido mundialmente, especialmente pela sua riqueza de vida silvestre, pela sua cultura, pela sua gente, pela sua culinária, que certamente compõe tudo aquilo que é considerado necessário para se definir um grande destino turístico. Nós temos que mobilizar agora empresários, as instituições que têm compromisso com a formação de mão de obra, que foi algo que nos impressionou muito, para que a gente possa de fato capacitar pessoas, ou seja, cria de fato uma oportunidade para que as pessoas possam, a partir do seu saber, o seu conhecimento daquele ambiente, transformar isso numa competência reconhecida como guia, como um chefe de cozinha, como um recepcionista, e trazer também os proprietários rurais, viver a experiência de uma fazenda, viver a experiência e ter contato com os desafios da criação de gado, de tudo aquilo que envolve uma operação da fazenda, faz parte desse interesse. Então nós temos uma vantagem competitiva, que é incorporar essa experiência com vida silvestre, o saber pantaneiro, a experiência, o dia a dia, a lida com gado, andar durante alguns minutos, algumas horas com a comitiva, e que certamente vai marcar aquele que for ao Pantanal.